Até eu ri agora, porque eu não tinha visto. Ai, cada loucura. O futuro das criptos. XRP. Quem tem XRP, diga eu. Quem não tem, vai ter, diga nós. O que está faltando para a XRP decolar? A aprovação do ETF Spot dos Estados Unidos. Professor, mas já não teve ETF. Mas tem o principal Spot para ser aprovado ainda. Esses que foram aprovados são os primeiros. Analistas da Bloomberg estimam mais de 90% de chance de aprovação. Por quê? Porque essas gigantes que eu vou falar agora já protocolaram pedidos. Adivinha quem? BlackRock, que age sempre com o Kushner, a Franklin, a Grayscale, todas essas aí, certo? Para frente, a decisão final da SEC deve ocorrer quando? A SEC, junto ao Senado americano, é que faz a regulamentação das criptos. Então, assim, primeiro, tem ETF Spot para ser aprovado. Isso vai fazer a XRP voltar. Mas também tem a decisão final da SEC. A professora já não acabou, você não falou no passado? Quem assistiu o programa ontem viu que teve uma vitória dia 27 de janeiro em favor da XRP. E é sobre isso que eu vou falar agora. Previsão mais realista, segura aí! Entre março e junho, mais tardar, outubro de 2026, é unanimidade. Unanimidade entre especialistas, unanimidade entre a IA. Para quem você perguntar que entende, todo mundo diz entre março e junho é a previsão mais realista da XRP. Resolver essas questões, encerrar as disputas legais de verdade. A Ripple e a SEC. Mas quando isso acontecer, o que é que virá de bom? Entrada massiva de dinheiro institucional, forte pressão compradora, explosão de preço semelhante ao que ocorreu com o Bitcoin após o ETF. Isso fará a XRP recuperar e muitos lucrarem, mas ganhar mesmo será no delta ponto. Primeiro ponto é qual? ETF Spot que está faltando ser aprovado. Segundo ponto é qual? Encerrar todas as questões da SEC. Eu já vou dizer por que as questões da SEC não encerraram ainda. Processo lento jurídico dos Estados Unidos. E terceira questão é a adoção bancária global, que aí sim é que vai explodir. Lembra que eu falei da substituição do código SWIFT? Sim. A Ripple segue fechando parcerias com bancos centrais, fintechs e sistemas internacionais de pagamento. Então teremos em algum momento de 2026 liquidação bancária internacional, pagamentos fronteiriços. Aí sim que vem o pagamento fronteiriço é o quê? Acabar com essa coisa de Western Union, remessa de dinheiro, casa de câmbio, essas coisas tudo vão acabar. Tudo vai mudar, certo? E o CBDC, moedas digitais estatais, certo? Vamos para frente. Tokenização de ativos. Isso cria demanda real, não apenas especulação. Projeções de preço, cenário realista. Quais são as projeções? Porque cada um fala uma coisa. Ah, professor, vai bater tantos dólares, tantos dólares, tantos dólares. A projeção real, gente, depois de muito pesquisar, porque eu também estou farto. Estou muito farto. Cansado já de esperar 1 ano e 2 meses sem lucrar. Com ETF Spot aprovado, fim do jurídico completo, a gente tem o que, gente boa? A previsão mais básica, assim, o mínimo, só para você ter uma ideia o quanto que eu estou falando, o mínimo da XRP depois que houver adoção institucional e tudo isso que eu falei, é de 5 a 8 dólares. 5 a 8 dólares, vocês sabem, é 25 a 40 reais. 25 a 40 reais, hoje custa o quê? 8 reais. A previsão otimista é de 10 a 18 dólares. A euforia é de 20 a 35. Alguns falam 100 dólares, mas a gente não pode pensar nisso não. A gente tem que pensar no equilíbrio aí. Mas enfim, especialmente quando a SEC aprovar e os ETFs e spots chegarem, a gente vai ter a entrada bilionária às baleias. E aí sim a gente vai ter a XRP decolando. Quando? Entre março e outubro de 2026. Eu disse que hoje eu ia trazer as revelações. Estou trazendo bem rapidamente para vocês. Se quiser assista de novo, mas a questão eu disse que seria dual. Eu disse que seria doce e amargo. É notícia boa. É agora já, março, começo da virada. Notícia ruim, pode chegar de fato só lá por outubro. Mas é esse ano. Isso é unanimidade. Situação atual. A SEC já perdeu os principais pontos do processo. A Ripple venceu as teses centrais.
A XRP foi definida, não é valor mobiliário em negociações secundárias. Lembra do processo? Foi agora dia 27 de janeiro a vitória dela principal. Multas residuais, termos administrativos, encerramento formal do processo, homologações, prazos legais e ajustes processuais. O que é isso aqui que eu vou até voltar para falar de novo? Isso aqui é o que está faltando. Assim como é lento aqui, é lento lá também no Tio Sam. Estados Unidos é bem lento, está faltando pagar as multas residuais, termos administrativos, encerramento formal do processo, homologações, prazos legais e ajustes processuais. Sabe como é que funciona um Senado, Câmara dos Deputados? Tudo depende de... E tem todo um plano nessas coisas, vocês sabem. Na verdade, existe uma agenda internacional, eles estão fazendo coisas. Na verdade, o que eles estão esperando? Eles estão esperando cada país fazerem seus testes de implementação de moedas digitais. Essa que é a verdade. A verdade é que todos os países precisam dizer assim, sinal verde aqui o Drex já vai funcionar. Foi sinal verde aqui, o rublo digital está pronto. Sinal verde aqui, o dólar digital está pronto. Quando todo mundo segue o sinal verde, aí também o Trump dá uma apertadinha, e o Trump apertando, vem essas questões aí que a SEC fica enrolando para terminar, que são simples, homologações, prazos legais, multas, mas é assim que funciona. Exigem despachos finais da SEC e do tribunal. Esse é o futuro da Ripple, XRP e das criptos. Eu não preciso falar das outras porque Cardano, Solana, Bitcoin estão todas interligadas. Só não seja doido de comprar criptos que não sejam essas principais. Vamos falar do futuro dos ativos? Quem tem ação aí, quem está posicionado, quem está com investimento em alguma ação? Fala aí. Ixi. Porque a Bolsa Brasileira não para de bater recordes. Lembra que eu falei nos programas aqui todo dia? Eu digo, nossa, 170 mil, 180 mil, 190 mil. E agora mesmo acabou de bater 190 mil pontos. Quase 200 mil, é histórico. E mesmo assim você está sem pagar DARF, que nem eu. Ou sem lucrar há mais de um ano. Por que a Bolsa bate recorde? Eu não entendo. A gente lê lá 190 mil pontos. Por que não ganha dinheiro? Eu vou explicar por quê. O porquê está aqui. Na verdade, os 190 mil pontos na economia recorde brasileira, na economia recorde, porque não é graças ao Lula, é a conjuntura internacional do momento, essas empresas estão crescendo exatamente porque as empresas principais do Brasil, vou explicar, as empresas principais do Brasil estão puxando a Bolsa Brasileira para 190 mil pontos, porque as empresas principais do Brasil são as empresas que exploram bens que regem o sistema financeiro global. Quem? Petrobras, Vale, VEG. Você me entende? Essas empresas puxam a economia brasileira e o agronegócio. São essas empresas que puxam as coisas. E é por isso que o Brasil bateu 190 mil pontos, por isso que ao contrário da situação dos ativos, o Brasil bate recorde, porque tem essas empresas, ainda mais agora, com a Petrobras explorando o petróleo da Venezuela. Certo? Certo. Inclusive um conselho que eu dou, não posso dar conselhos financeiros, assim, dizer compra essa, eu não posso, né? Pela lei não posso. Mas um conselho que eu dou é você, ao invés de ficar esperando até outubro, como eu, esperando, quer dizer, ficar preso até outubro, você pode pensar em esperar março agora, a troca do Jerome Powell, né, em abril, maio, acontecer essas coisas todas, abrir essas coisas até o encontro de Belém e começar a ganhar dinheiro de novo e faturar. Já vou explicar. Você diz assim, professor, 1 ano e 2 meses, que tristeza, não vale a pena. O nome disso é vacas magras. Você deve conhecer a história de Labão e Jacó, você deve conhecer a história das vacas magras de José, você deve conhecer, porque a gente passa 1 ano e 2 meses de vaca magra, mas você já parou para pensar depois quando vier 1 ano e 2 meses de vaca gorda? Você já pensou o peso da vaca? É ou não é verdade? Vamos ganhar tanto dinheiro que vamos recuperar tudo isso. Não vamos mais lembrar desses dias tristes que a gente passou. Passamos, agonia. Mas é assim, é dual. Experimente a dualidade, aceite a dualidade, é ou não é? Uma coisa bonita aqui que eu quero registrar, que o Robson falou de madrugada aqui. Eu raramente, quando as pessoas vêm aqui a se acertar comigo em coisas, olha, eu vou dizer assim, eu quase que não, quase que nada toca meu coração. Eu sou tão quebrado da vida, eu sou tão casca grossa que quase nada toca meu coração. Mas o Robson falou uma coisa bonita. O Robson disse assim, professor, se eu já fui usado pelo senhor como exemplo de coisas boas que eu fiz, por que eu não posso ser usado um dia como exemplo de algo ruim que eu fiz? Isso foi bem bonito. Porque esse é o fenômeno Jó. Se um dia uma pessoa erra, por que não pode ser citada como exemplo de algo errado que fez? Se sempre foi citado por muitos anos e coisas boas que fez.
Aí quando chega a coisa ruim, acha ruim? E o que é o ruim? Tudo é nada. É só escrever em cima, é só escrever uma linda história e fazer coisas lindas e tudo é nada. É ou não é? Então foi muito bonito o que ele disse. Bonito mesmo. Né? E assim também aqui, tudo é nada. Nós nem vamos lembrar de 2025 quando as coisas começarem realmente. Subir em 26, Ana. 190 mil pontos na economia recorde brasileira é puxada por poucas ações que possuem concentração. Quais são essas ações que possuem concentração máxima no Ibovespa? Que tem um delta para cima e um delta para baixo. Vamos pro Revelare? Vamos. O Josias está falando aqui Petrobras. Hoje, menos de 10 empresas movem mais de 55% do índice. Olha que interessante. Então, 55% de todo, entre aspas, termo meu, PIB das ações brasileiras são dessas empresas que eu vou citar agora. Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, VEG, B3, Ambev. Certo? Certo. É por isso que bateu 190 mil, porque essas empresas cresceram muito. Inclusive a VEG catarinense. Eu me lembro que não posso falar. Eu me lembro que eu disse à Márcia, fique de olho na... Isso eu estou falando, gente, coisa de 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás. Fique de olho na Vale. E ela colocou lá um dinheiro, mas não se mexia. Não se mexia. E parece que as minhas... observações estavam erradas. Mas vocês viram o que aconteceu com a Vale? A Vale saltou de 50. Deixa eu ver até quanto é que ela está agora. Vale. Eu vou mostrar aqui, ó, na tela. Só vê isso aqui, ó. A Vale, há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando eu falei para ela comprar, estava R$50. Se não me engano, ela pagou uns 40 e poucos. Hoje, ela custa 87. R$87. Ela chegou a R$90. É loucura, não? Sabe quanto de dinheiro poderia ter ganhado? Se as pessoas, né? Eu enxerguei. Eu estou dizendo isso porque alguém pode dizer, professor, mas você nunca falou da Vale. Na verdade, enfim, tem linguagem minha aqui, tem linguagem minha off. Ambev é a última. Mas por que os ativos que eu tenho estão em queda? Porque estas 10 são as opções de investimentos conservadoras e as outras 100, entre aspas, são para as arriscadores, os chamados arrojados. Muitas coisas que a gente faz no X, nossos investimentos, eu não sei vocês, né? O que vocês investiram aí, mas nós fazemos coisas arrojadas. Não coisas conservadoras. Não é aquele conselho que o banco dá para você. Investe aqui no Banco do Brasil, investe aqui na Petrobras. Sabe que o Banco do Brasil está ferrado, né? O Banco do Brasil está... Lembra que eu vaticinei a queda do Banco do Brasil? Quem lembra? Sim. Acabou de sair uma matéria que tem uma empresa devendo mais de 3 bilhões e meio de reais ou dólares para o Banco do Brasil e deu calote, não vai pagar. Então vai puxar uma série de inadimplência. Então, o Banco do Brasil está ferrado. Abre o olho aí, você que é do Banco do Brasil. Mas vamos para frente. Então, tem 100 índices na Ibovespa que são fraquinhos e que são as oportunidades, porque são as fraquinhas que crescem mais. Entende? Ó, eu lembro que o professor falou, estava... Como é que é o negócio? Coloca o comentário na tela do Edson, por gentileza. Eu lembro que o professor falou da Sabesp, estava 93, chegou a R$143. Olha só, eu nem acompanhei mais a Sabesp. Juros estruturalmente altos, ou seja, Selic real muito elevada. Galípolo, colocado por quem? Obrigado, Lula. Faz o L. No BC, está prejudicando os investidores por 1 ano e 2 meses. A culpa toda é de um homem chamado Galípolo. Este homem assumiu o BC e ele nunca corta o juro. E está colocando o Brasil como o país que tem a maior taxa de Selic e juros do mundo. Tanto é verdade que a Clarice mandou aquela matéria para mim, que nós viramos piada no mundo. Toda vez que um país está subindo juro, agora uma empresa está subindo juro aí fora, na Europa, nos Estados Unidos, eles brincam dizendo brasileiro. A brasileirização significa subir o juro.
de tanto que ficou feio. E é por isso que a gente não sai do lugar. O problema é um rapazinho chamado Galípolo. Isso mata empresas endividadas, small caps, que são essas empresinhas pequenininhas, tipo automóvel, e empresas de crescimento. 2. Migração brutal de capital. O dinheiro institucional faz o quê? Sai das small caps, sai de médio porte, sai de empresas alavancadas e vai para onde? Bancões, Petrobras, Vale, VEG. Então hoje, agora alguém pode me escutar e dizer, nossa, então agora eu vou comprar um monte de coisa da Vale. Vai se ferrar, porque já saturou, já subiu. E como agora está acabando o ciclo das vacas magras, o que vai acontecer? Vai voltar a vir tudo para as small caps com o tempo da transição agora, e essas empresas que faturaram vai derreter, né? Então a Petrobras e a Vale ganharam muito. E por que existe isso, gente? Porque é onda. A maré fica ali 6 horas, alta, baixa, lua cheia, minguante. Quer dizer, a maré enche aqui e esvazia lá. Depois enche lá e esvazia aqui. Todo mundo tem chuva, e todo mundo tem maré, e todo mundo tem mar. Você me entende ou não entende? Entende que no momento está chegando a água para Petrobras, Vale, Vegas grandonas. E é por isso que a gente está sem ganhar dinheiro há 1 ano e 2 meses, porque o momento agora é da água batendo para quem é poderoso. Depois vira a ampulheta e a água vem para os pequenos. Entendeu? Sim. Continuando. Por que não lucramos há mais de 1 ano, afinal então? Estamos num euroaquilão, quem lembra Atos 27, numa tempestade cíclica que acontece para reorganizar o mercado global. O que é? Porque assim, quando a gente olha de forma Ouroboros, a gente entende as coisas. Vamos chamar aqui de finanças dark. Hã? O começo é o fim. E o fim é o começo. A gente chama aqui de, vamos falar de Ouroboros. Vai acontecer de novo. Por que vai? Porque quando a gente olha o passado, vê o futuro. Assim como foi, será. Então, a crise de 1998 a 2012, olha quem viveu essa época. Essa época, eu era novinho demais para isso. Não tinha dinheiro nenhum. Mas quem investia essa época se ferrou. Porque de 98 a 2002, teve uma crise do inferno. Sabia disso? Então, olha só. Por 4 anos, e não foi 1 ano e 2 meses, não. Foram 4 anos. De maré só para rico. Só para as empresas poderosas. Hã? É o plano Brezo, né? 2008, aquela crise do Lehman Brothers. Obama, lembra? 2008, 2010. Foi um inferno. Quebradeira total. Quem lembra? Que o Epstein estava na cadeia, ligou lá e queria saber, aquela coisa toda. 2015, 2016 também teve uma baixa pequena, rápida. 2022, 2023 foi aquela reverberação da pandemia, né, que atingiu algumas empresas, mas foi bem rápido também. E agora, 2025 até o começo de 2026, coisa de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, a crise. Nessas depressões cíclicas que acontecem a cada tempo, o único caminho para faturar é esperar, que é o que estamos fazendo, ou bens que regem o comércio global. Petrobras, Vale, minério e petróleo. O que rege o comércio global? Minério, petróleo, gás, ouro, que é aqui o próximo ponto, ouro. Então, se alguém tivesse comprado ouro em 2025, comprado Petrobras em 2025, comprado Vale em 2025, faturou muito, ganhou muito. E por que o professor Akel nunca falou nada disso? Porque a gente estava, exceto a Márcia que eu falei da Vale, a gente estava pensando em coisas arrojadas de pequenas ações para ganhar dinheiro, igual ganhamos em 2024, 2023, 2022, 2021. O problema é que veio um tsunami. E a gente tem que esperar a chuva passar. IA também é uma boa, tanto que subiu excelentemente ano passado, com o Nvidia e tudo mais, mas vocês sabem, tem grandes oscilações. Hoje mesmo o mercado caiu por causa dela. Vamos analisar algumas para exemplos. Vou dar um exemplo assim, porque é melhor um exemplo que a Vamos. Alguém, não sei se é quem tem a Vamos. Locação. É esse setor de locação de caminhões e máquinas. Qual é o problema? Altíssimo custo financeiro. Selic muito alta. Então, quebra da tese temporária. Quer dizer, o que significa o quê? Enquanto não baixar a Selic, enquanto esse Galípolo não sair de lá, esse Powell não sair de lá, a coisa não vira. Quando vai voltar a subir? Só que esse ano é ano de
eleição. Então vocês sabem o que acontece. O Trump e o Lula precisam colocar dinheiro na economia, que se eles não colocar dinheiro na economia, não fazer a coisa dar certo, eles não se elegem. Ponto. Então, para quem tem Vamos, a expectativa é só junho de 26 a junho de 27. Você imagina o quanto que eu passei mal ao saber disso. Mas é isso aí. Quem esperou 1 ano e 2 meses não custa esperar mais 4. Né? Tá ferrado mesmo, então vamos. Automóvel. A gente come miojo até lá. Miojo faz mal, banana. Setor concessionárias. Problema juros altos e crédito travado. Falta o quê? Financiamento. Falta o quê? Crédito barato. Com Selic alta, a demanda morre. Quando vai voltar a subir, por exemplo, o automóvel? Junho também, 26 até julho de 27. Ou seja, automóvel é uma small cap que surgiu. Quem vendeu nas primeiras 24 horas se deu bem, porque quando ela surgiu, ela estourou. Quem vendeu, vendeu. Quem segurou, se ferrou, segura agora. E aguenta, meu filho. Aguenta, porque a maré vai vir. Agora, quando a maré vir, essas empresas que eu estou falando vão subir tanto. E aí que está o problema dos ex. Porque os ex esperaram tanto, o que vai acontecer? Quando ela começar a subir, vocês vão se empolgar e vão vender. Só que se quem já esperou, não custa esperar mesmo agora. Porque daí, pô, o que faz sentido? Faz sentido você vender para ganhar o que dê um significado para aquilo tudo que ficou parado. Se eu deixasse todo o dinheiro que eu tenho investido numa poupancinha vagabunda, eu teria ganhado quanto? Então eu tenho que vender essas ações só quando eu ganhar o mínimo dessa poupancinha, né? Quecon, semicondutores, também previsão 2027, 2026, 2027. Quecon vai explodir na hora certa. E quando esse ciclo de juros infernal vai voltar ao normal? Qual que é a projeção realista? A boa notícia é que o topo da Selic já aconteceu. Então já bateu o topo dos topos. O Brasil já se transformou na maior desgraça de juros do mundo. Já ocorreu quando? Em 2024 e 2025. Quando ele sobe os juros, é exatamente para beneficiar a Petrobras, beneficiar a Vale, beneficiar a VEG, beneficiar esses caras aí. Ok. Início real do ciclo de corte consistente. Claro que tem que beneficiar eles, porque eles que são o motor gerador da economia brasileira e cada país tem a sua. Vou voltar aqui, ó. Início real do ciclo de corte consistente de juros. Quando se já subiu e já bateu o topo, quando é que essa coisa começa a cair? Vamos lá. Março, abril de 26, assinado mês 3. A partir de março, abril, agora as coisas vão virar. É sério. Selic abaixo de 10% é o que a gente espera do ponto crítico. Abril, outubro de 2026 é quando de fato vem a próxima fase. Aí sim vamos ter a explosão das small caps. Empresas como, por exemplo, Vamos, Automóvel, AUAU3, essas coisas aí, sabe? Quando o Selic tiver menos de 9%, provavelmente depois de abril, no mais tardar depois de outubro de 2026, aí explode as small caps. Como o dinheiro se move no ciclo? Eu quero que você imagine uma onda imensa que passa primeiro por bancos, Petrobras, Vale, VEG. Depois de abril, esta onda passa pela segunda fase. Ela atinge consumo, varejo, construção. Você que tem ações de construtoras, Gafisa, você que tem ações de mercado, açaí, não sei. Concessões, logística. Então o tsunami chega na areia, na fase 3 e última, Delta, no último semestre de 2026, nas small caps. O que é small caps? Esses ativinhos pequenininhos que geralmente dão muito dinheiro, que as pessoas com perfil mais arrojado investem, certo? Crescimento, risco psicológico real. A maioria das pessoas não que não conseguem ouvir o professor apenas, mas todas as outras vozes externas que produzem medo. Então não consegue só ouvir o professor, aí fica escutando um monte de vozes externas, de pessoas da família, pessoas de fora, pessoas entendidas, não sei o que lá, pergunta pro ChatGPT, pergunta pra mãe, pro tio, pra avó, pro professor, não sei o que lá, e não consegue escutar só a orientação, aí fica com medo, vai lá e vende. A maioria aguenta 6 meses, a outra parte aguenta 1 ano. A pergunta é, quem é que aguenta 2 anos de pressão? 90% não aguenta uma crise de vacas magras de 2 anos. Aguenta? Não aguenta. Pois é, nós estamos aguentando, eu estou aguentando 1 ano e 2 meses, se eu contar algumas, tem ações minhas que já deram 2 anos. Eu estou preso em 8 ativos, não sei vocês. E vendem justamente antes